Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos e agora para nós fazermos as reflexões, as 5 reflexões das questões da lição de número 2 do primeiro trimestre do ano de 2018. A grandiosa salvação. Vamos para a primeira reflexão. Segundo o autor aos Hebreus, qual a única maneira de manter-se no rumo certo? Segundo o autor aos Hebreus, qual a única maneira de manter-se no rumo certo? Então, a única maneira de nós mantermos no rumo certo é vivermos no caminho certo, andarmos no caminho certo. E esse caminho certo, esse caminho é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho. Então, ancorando o barco no porto seguro, Jesus Cristo. Quem segue Jesus vai enfrentar desafios. Todos aqueles que seguem Jesus enfrentam desafios na vida. Então, seguir a Cristo é enfrentar desafios. E nós, cristãos, nós vivemos de desafio em desafios, porque nós queremos alcançar o céu. Seguir Jesus significa também estar pronto para mudar os pensamentos, para mudar as atitudes que agradam a Deus. Os nossos pensamentos devem agradar a Deus, as nossas atitudes também devem agradar a Deus. Então, quando você segue a Jesus, é porque você está pronto para mudar os seus pensamentos, para mudar as suas atitudes, e que as suas convicções vão ser outras, porque você está agradando agora a Jesus Cristo. Para muitas pessoas também significa abrir mão de coisas importantes. Abrir mão, às vezes, da sua casa, abrir mão, às vezes, da sua carreira profissional, abrir mão até da companhia de pessoas queridas para seguir Jesus. Mas no fim, você tem a recompensa, e essa recompensa é uma recompensa grandiosa. Então, segundo o autor aos Hebreus, qual a única maneira de manter-se no rumo certo? Ancorando o barco no porto seguro, que é Jesus Cristo. E você ancorando esse barco nesse porto seguro, tendo Jesus na sua vida, com certeza você está no caminho certo. A questão de número 2, a reflexão de número 2, Enquanto a antiga aliança foi intermediada por anjos, a nova aliança foi mediada por quem? Enquanto a antiga aliança foi intermediada por anjos, a nova aliança tinha Jesus, o Filho de Deus, como seu mediador. Veja que a antiga aliança foi intermediada por anjos. A nova aliança tinha Jesus, o Filho de Deus, como seu mediador. Mas mesmo na antiga aliança, você vai encontrar lá Jesus. Quando você deparar-se com anjo escrito com o A maiúsculo, é Jesus, não é? A primeira aliança era apenas a preparação para uma aliança superior. Qual aliança superior? A que Deus iria fazer. Então a antiga aliança é uma preparação para a nova aliança. E a nova aliança, ela estava sendo
preparada na antiga, porque Deus tinha projeto na nova aliança. Deus já tinha propósito para a nova aliança, através de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Através do sacrifício perfeito de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Nós temos os nossos pecados perdoados por intermédio do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus não foi como o sacrifício dos animais. O sacrifício dos animais encobria o pecado, mas o sacrifício de Jesus tira o pecado. João Batista estava batizando no Jordão quando Jesus vinha para ser batizado. E João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo é quem tira o pecado do mundo. A primeira aliança era apenas a preparação, a segunda é superior à antiga. Através do sacrifício perfeito de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Os nossos pecados foram perdoados porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito. Basta agora o homem se arrepender da culpa do seu pecado. Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu para acabar com o pecado original que Adão e Eva haviam cometido lá no Éden. O homem agora, ele peca, ele tem a culpa ele carrega a culpa do seu pecado, porque o pecado original foi perdoado. Para ter as culpas do seu pecado perdoado, é necessário que você confesse o seu pecado, porque todos os pecados já foram perdoados. Jesus perdoou o homem, mas o homem precisa confessar a culpa do seu pecado, que agora é do seu, para que seja perdoado. Então, através do sacrifício perfeito de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Basta agora você se arrepender, aceitar Jesus como seu Salvador. Então essa é a nova aliança. A nova aliança é assim. Todos os pecados dos homens, Jesus morreu por todos os pecados. Agora, o que o homem leva sobre si é a culpa do seu pecado. A culpa do seu pecado. Ele carrega uma culpa porque ele peca. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que o homem precisa fazer agora é confessar. Quando ele confessa o seu pecado, então essa culpa que ele leva é perdoada. Basta se arrepender. Agora Deus mora dentro de cada crente e muda o seu coração. Quando Jesus entra no seu coração, ele muda o seu coração, muda a sua vida, muda a sua mente. Enquanto a antiga aliança foi intermediada por anjos, a nova aliança foi mediada por Jesus Cristo. Como os homens tornam-se livres? Por meio do sofrimento de Cristo. Os homens são livres porque Jesus sofreu pelos homens. Jesus morreu pelo homem. O pecado é desobedecer a Deus, não seguindo o seu padrão perfeito. Por causa do pecado, todos ficaram separados de Deus, condenados a morrer. Isso por causa do pecado original. Porque agora é a morte. Pecou e agora paga-se com a morte. Então, o pecado é a razão porque existe maldade no mundo. Por causa do pecado, os homens ficou separados de Deus. O pecado é a razão porque existe maldade no mundo. Quem vive o pecado é escravo do pecado e faz a vontade do diabo, que é o pai do pecado. Então veja bem, o pecado é a razão porque existe a maldade no mundo, porque existe violência no mundo, porque existe a crise no mundo, porque existe fome no mundo. É culpa de Deus? Não, é por causa do pecado do homem. Por isso é que existe crise, é que existe fome, é que existe guerra, é que existe violência, por causa do pecado. Quem vive o pecado, quem vive na prática do pecado, ele é escravo do pecado. E faz
a vontade do diabo. Por quê? Porque o diabo é pai do pecado. Mas Deus enviou Jesus para nos libertar do pecado. E agora muda. Agora muda. Porque o pecado na vida, de quem recebeu Jesus é redimido, é tirado. Não existe mais maldade naquele homem, naquela vida, naquela pessoa. E então agora, esse homem que era escravo do pecado, ele é livre do pecado, porque Jesus o livrou, porque ele recebeu Jesus, porque ele confessou a sua culpa e ele foi perdoado. Então, Jesus nos liberta do pecado. Jesus nunca pecou, mas se ofereceu como pagamento pelos nossos pecados. Ele nunca pecou, mas ele se ofereceu para pagar os nossos pecados, para resgatar o homem, para restaurar o homem. O plano de Deus para o homem é restaurar o homem na condição que Adão e Eva viviam antes do pecado. E Deus quer resgatar o homem, trazer o homem para o seu estado original, para o seu estado de não pecador. Então é por isso que todo esse plano traçado na Bíblia para chegar a Jesus, perdoar o homem, salvar o homem, é propósito de Deus, é plano de Deus. Então, agora quem aceita Jesus como seu Salvador fica livre do poder do pecado e fica novamente, ele se une a Deus. Então, ele recebe Jesus na sua vida como Salvador da sua alma, como Senhor da sua casa, como Senhor da sua vida. Ele fica livre do poder do pecado, porque o poder de Deus está na vida dele, porque o Espírito Santo está na vida dele, e então ele começa agora então a viver uma vida para Deus, uma vida na vontade de Deus. Então, como os homens tornaram-se livres por causa do sofrimento de Jesus. Então, Jesus sofreu para tornar o homem livre do pecado. O que foi preciso fazer para que a salvação se efetivasse? Então, para que a salvação se efetivasse, o Salvador precisava sofrer e morrer pelos homens. Não só sofrer, mas também morrer pelos homens. A morte de Jesus foi um ato terrível, mas nos trouxe salvação. Na cruz, Jesus pagou o castigo de todos os nossos pecados. Jesus se ofereceu para tomar o nosso lugar. Porque o sofrimento de Jesus era o nosso sofrimento. A morte de Jesus era a nossa morte. Tudo que Jesus passou era para nós passarmos. E ele passou por nós, por você e por mim. Então, ele se ofereceu para tomar nosso lugar. O seu sofrimento na cruz foi por isso. Foi por amor a nós. Ele nos amou primeiro e nos tirou da condenação eterna, salvando a nossa alma através da sua morte na cruz. Agora todos que creem em Jesus como seu Salvador estão livres do castigo, mas Jesus não permaneceu morto. Então veja bem, todos que creem em Jesus como seu Salvador estão livres do castigo. Então, se você creu em Jesus, continua crendo, continua obedecendo, continua sendo fiel para ser livre do castigo. Mas Jesus não permaneceu morto. Jesus não está na cruz, Jesus não está no túmulo, Jesus não está morto, Jesus está vivo. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou cooperar com vocês
com prodígios e sinais, quando vocês estiverem fazendo a minha obra. Ele é o Emanuel. Emanuel, ele é o Deus que está conosco, o Deus conosco. Onde estiver 2 ou 3, aí estou no meio de vós. Por quê? Porque Jesus não morreu. Jesus está vivo. No túmulo de Moisés estão lá os seus ossos, se conseguirem encontrarem. No túmulo de Josué, lá estão os ossos de Josué. No túmulo de Davi estão os ossos de Davi. No túmulo de outros deuses, por exemplo, que as pessoas acreditam que são deuses para a sua vida, no túmulo de Buda estão lá seus ossos, seus restos mortais. No túmulo de Maomé, lá estão os seus restos mortais. Mas se você for no túmulo de Jesus, não tem nada, está vazio. Por quê? Porque Jesus ressuscitou e ele provou que ressuscitou. Ele se apresentou às pessoas. Durante 40 dias, Jesus se apresentou às pessoas vivo. E subiu aos céus perante quase 500 irmãos viram Jesus subindo aos céus, porque ele está vivo, ele está conosco. Então, ele não está morto. No terceiro dia ele ressuscitou. A morte e a ressurreição de Jesus são a garantia da nossa salvação. Então a morte e a ressurreição de Cristo garante a nossa salvação. Nós também morremos para o mundo, morremos para o pecado e ressuscitaremos para a vida eterna. Então Jesus morreu, nós também morremos para o pecado. Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos para a vida eterna. É uma garantia para nós. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós morremos para o pecado e um dia iremos ressuscitar para a vida eterna. Porque Jesus Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote, sabe o que é ser tentado e por isso está pronto a nos ajudar nas fraquezas. Por ter assumido a natureza humana e se identificado com os homens nos seus limites. Então, por isso é que o verdadeiro sumo sacerdote, Jesus, ele sabe o que é ser tentado, porque ele assumiu a nossa natureza humana. E ele se identificou com os homens nos seus limites, e ele conhece então. Ele sabe o que é ser tentado, e por essa razão está pronto para nos ajudar, porque ele sabe o que é ser tentado. Sofremos por seguir Jesus, mas Deus pode transformar até o nosso sofrimento em bênção para servir. Então servir Jesus não é nada fácil. Seguir Jesus não é fácil. Há muitas pessoas que aceitam Jesus pensando que os problemas vão acabar, que ele vai parar de sofrer. Não, muito o contrário. Continuamos e olha lá, sofremos mais ainda. Mas Deus transforma o nosso sofrimento em bênção. Por quê? Quem se mantém fiel a Deus e não desiste, mas mantém-se firme, fiel a Deus, mesmo com sofrimento, com dificuldade, com adversidade, com tanta coisa, ele não desiste do sofrimento. Então, esse sofrimento transforma em bênção. E qual é a bênção? A recompensa na eternidade. Você será recompensado na eternidade. Muitas pessoas, às vezes, nós somos recompensados aqui mesmo na terra. Deus nos abençoa de uma forma tão especial. Mas se você não for abençoado aqui, não tiver nenhuma recompensa aqui, a sua recompensa está no céu. Louvado seja o nome de Jesus. Veja que Paulo sofreu o tempo todo em que serviu a Cristo, desde a sua conversão até a sua morte. E antes da morte ele disse:
combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas ele tinha convicção da recompensa. Desde agora está me reservada a coroa da justiça. E ele não ficou só para ele, ele disse: não só para mim, mas para todos aqueles que aguardarem, mas todos aqueles que não desistirem do sofrimento, todos aqueles que padecerem, que sofrerem, que forem fiéis, que vencerem, que forem corajosos, que continuarem firmes, também estes receberão do Senhor esta coroa. Estarão ansiosos por viver uma vida em Cristo, aguardando a sua vinda. Então, quem se mantém fiel a Deus e não desiste do sofrimento, será recompensado na eternidade. Olha, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus te dê vitórias. Que a graça de Deus permaneça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.